Central, está no ar mais um podcast. Eu sou o Daniel Alves e eu falo Pílulas Azuis. Eu sou o Ítalo Thiago e eu não sei o que falar. Pronto. Eu sou a Bruna Lacerda e eu não sei o que falar. Meu Deus. A gente não sabe o que Ficamos impactados com esse podcast. É um podcast Menino, pesado. eu cheguei aqui hoje pensando que nem ia ter gravação. Aí eu chego, aí você tem gravação? Tem Aí vocês Eu falam, jurava tem. que tinha veemente os reboots que deram errado. Eu tenho um print aqui do celular. Aí a gente chega aqui, vale, meu Deus, vai ter gravação? Não, dá vai ter tempo. gravação. Aí o Daniel, oxi, e não tem não. Aí a Não é gente só ficou Pílulas nessa. Azuis. É pronto. E esse clima de organização, entrosamento e qualidade na informação, na logística, né? Aí nós vamos falar hoje sobre Pílulas Azuis do Frederick Peters, né? Em português foi traduzido pelo Fernando Scheibe. A editora Nemo lança Pílulas Azuis aqui para o Brasil. E uma coisa interessante que eu achei sobre a história, né? Sobre a obra em si, é essa questão dela não estar dentro daquele arco de super-heróis, ser uma história em quadrinho com uma temática reais, e com pessoas normais. reais, isso, uma coisa adulta, né? Uma temática bem madura. Também achei mega interessante isso, porque a gente tá acostumado a pegar HQ, pelo menos eu e o Daniel, a gente tá acostumado a pegar HQ com uma pegada mais de super-herói, de Marvel, DC, entendeu? E aí a gente pegou uma HQ que não fala nada sobre poder. Eu acho que o único poder que tem é o poder do amor e só. Isso, o poder do amor, viu aí? Se ligou? Você percebeu algum outro poder, Bruna? Ou a força do poder do Porque amor? assim, ó, gente, A Pílulas persistência dele Azuis. com ela. É, Porque eu acho que qualquer pessoa sã ou que não tivesse envolvida emocionalmente o suficiente cairia fora. eu acho que uma pessoa madura cairia fora. Uma pessoa madura, não madura, quer dizer, uma pessoa não madura cairia fora. E assim, ela Porque- tem que ser bem madura Bem, a e cabeça bem aberta. bem aberta. E ciente também do risco que ele tá correndo, não é também você tipo, ai não, tudo bem, eu tô me relacionando com uma pessoa que tem HIV, normal e tal, não sei o que, aí você, pum, acaba pegando Não, também. A mas gente aí já é tá que tá, a gente já tá falando do história babado. e nem introduziu. Opa, desculpa, desculpa. É a HQ eu gosto que nova, Daniel, só pra gente... Ela, cara, eu considero ela uma HQ mesmo, história em quadrinho e tal. Aí esses conceitos de graphic novel, essas coisas, essa parte técnica aí, eu deixo para os especialistas, porque eu não quero entrar em polêmica e eu tô numa fase do... Eu não discuto por provar que eu tenho razão, porque eu sei que eu tenho, então não vale a pena. Tudo bom. Vamos lá, na orelhinha da HQ aqui, né, mostra que a narrativa é uma narrativa falando sobre amor e abordando essa temática do HIV, que eu dei o spoiler antes de contar a história. Assim, de uma forma madura, não de uma forma científica, né? A HQ não vai abordar o vírus do HIV de forma científica, como ele se propaga, como ele é adquirido como se fosse vendido na internet, né? Como a pessoa é infectada, não tem nada disso. Tem uma explicaçãozinha bem suave lá na frente, quando tem um clímax da história, mas assim, não é nada muito científico. E também não é algo romantiquinho. Não é romantizada a história. Não, que é aquela que é coisa... romantizado é a relação dele. A relação dele Isso. com ela. Isso, é um romance entre um casal heterossexual. Isso. E não se tem essa questão de, ela tem HIV, mas o meu amor Não vai gira em superar. torno disso, não, né? não gira em torno disso, não. Gira em torno dos problemas, Era isso que eu ia falar. né, porque que eles têm que o superar. livro é mais voltado das dificuldades que um casal que se submete a viver dessa forma, com essa situação, com tantas restrições, tem de enfrentar, tem que passar. Uma das cenas porque a HQ é um livro ilustrado. Uma das cenas que me chamou muito a atenção foi a primeira vez que eles tiveram relação, que a camisinha furou, aquele rinoceronte. Todo tempo, como se fosse aquela culpa da consciência. Eu achei isso impactante. Eu gostei logo da primeira página, que a primeira página ela mostra tipo como se fosse um vírus. A primeira página é só isso, só um vírus. Uma bola, aí velho. ele, é uma bola, aí ele vai crescendo. Aí quando mostra é o sol. Então eu gostei dessa parte, porque tudo faz parte do mesmo ambiente, do mesmo universo. Eu não tinha percebido que era o sol. E aí aparece ele olhando pro céu, aparece ela olhando na pro sol, sacada. e ele lendo um livro sobre dicionário. casais. Na verdade, ele foi no dicionário, porque um médico, um episódio que não é descrito na HQ, Isso mesmo. ele chama ele de casal discordante.
Ele vai procurando, não sei o que, tá aqui, discordante. Discordante, mas que médico? Aí ele começa a esculhambar o médico e ela nem... Aí ela vira pra ele e fala, te amo. Eu te amo. Nossa, eu bati foto e postei no meu Instagram essa foto. Porque é muito bonita essa cena. Ele pé da vida e ela... Ela também, por mais que ela... Vamos aqui, né? Vamos no começo da história. O nosso protagonista... Que é o próprio Frederic. É o próprio Frederic, que é suíço. É baseado na vida dele, é real. É oficial. Caramba, oficial. que legal. Ganhou muitos prêmios. Porque ele também é ilustrador, entendeu? Ele é ilustrador. E aí ele tava junto com uma galera. Ele quis partilhar um pedaço da vida dele. Isso. Como ele conheceu a mulher dele. Tanto que na Pra própria... quebrar muitos tabus com relação a AIDS, HIV. Isso. Aí ele tem a galera dele e tal, aí conhece ela por acaso. Aí com o passar dos anos, ela tem um neném, aí eles se reencontram numa festa de ano novo, que ele já tava... Aquelas festas de ano novo quando você vai só por ir mesmo. Só pra beber, só pra beber. Aí chamou, não tem pra onde ir. Aí ela tá lá também nessa mesma vibe, isolada no canto. Eles começam a puxar um papo e tal, não sei o que, depois eles se reencontram. Encontros e desencontros. Até que eles se encontram mesmo, por acaso. É. Porque ele ia visitar um amigo dele e ela, por acaso, morava no mesmo prédio que ele. E que o amigo dele. E aí ela vai e encontra com ele na portaria e aí acontece a primeira relação. Eles marcam de sair e tudo e tal. Aí do nada ela vai e diz, bem assim, ó, a gente tá se dando super bem e eu gostaria de compartilhar uma coisa com você que é um pouco séria. Aí ele pode dizer, não, eu sou soro positivo, eu tenho HIV. Bum! Aí explode a cabeça dele, né? Ele tem muito o choque dele, a gente sente o choque dele por causa das imagens, porque tem uma imagem dele, depois que ele sabe dessa notícia, deitado na cama pensando, tipo, o que será? O que é? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou amar a mulher? Como é que ela vai me amar? Como é que a gente vai viver? E é muito interessante isso, porque muito tempo depois, ele descobre que a filha dela... O filho dela também contraiu soro positivo. Também é soro positivo. E aí fica naquela, né? Tipo, peraí, se ela engravidou, teve um filho, e ele teve teve HIV, né? E como é que eu vou ter relação sexual com essa mulher, pelo amor de Deus? Entendeu? É um campo minado. E aí ele começa a pirar, né? Como qualquer notícia que surge impactando a vida da pessoa, a pessoa pira. Começa a pensar sobre isso. Inclusive, outro ponto que eu achei relevante para a história, para exemplificar essa parte do baque, do impacto, ai meu Deus, e agora? É aquele quando ele tá no Central Park, que ele se depara com um elefante, né? Como se fosse a consciência dele, como se ele estivesse tendo uma crise existencial. Que o elefante faz perguntas pra ele, que ele sabe a resposta, mas ele não quer responder. É bem cruel, porque às vezes você tem esse choque de realidade, mas você se recusa a admitir, a tomar certas decisões. É a fase da negação. É a fase da negação, Não, mas eu gosto dela, mas ela tem isso e tal, não sei o que. Ele vai caminhando com o elefante e tudo, né? Vale a pena, não sei o Vale a pena você passar a vida inteira com uma mulher. Tá aqui, ó, tá aí, uma das últimas cenas. Um elefantezão bem grande, ó. É bem legal essa... E outra coisa que eu achei relevante também é como se desenvolve a narrativa. À medida que o tempo vai passando, eles vão se descobrindo, porque ela já tem o HIV já há bastante tempo. E ela convive com isso. Ela convive com isso normal. E ela tem que inserir ele dentro desse universo, né? E é novidade para ela também, porque tem coisas que nem ela sabia. Mas ele começou a perguntar, a ir mais a fundo, não só para ele se prevenir, mas para ela se sentir segura de que ele estava dentro ali tava ok. Isso eu achei bem interessante. Eu gostei também porque quando ele começa a descobrir e tal, ele descobre, né, quando tem informação e tudo mais, aí a gente se depara com essa cena das camisas de força se abrindo. E a última cena da página é eles dois pelados. E as camisas de força
caindo no chão. Isso é uma ótima referência ao antigo Eles dois álbum. pelados, Pelado despidos. e sem as camisas de força, ó. E eles se despindo mesmo das camisas de força, que é ignorância. É. Entendeu? Apesar dela ter vírus, ela não é uma pessoa que tem conhecimento do que Tu tocou é. no ponto-chave, que eu acho que foi isso que o autor quis trazer, que a ignorância gera muito preconceito acerca desse tema. Ah, ele é Exatamente. seropositivo, então ele vai me passar AIDS com isso? Gente, não é conjuntivite. Aquilo outro. Não é só olhou, Não pegou, é não. conjuntivite que pega pelo ar. Não Eu é acho uma que praga viral. esse é o ponto principal do livro, desmistificar muitas coisas. Aham, eu achei muito interessante isso também. E o que vocês, tipo, analisando o livro como mais a fundo, o gráfico não, o traço dele, vocês notaram uma coisa mais, abre aspas, crescida, uma coisa mais amadurecida? O traço do desenho? Sim. Bruna, foi a tua primeira HQ que tu leu? Foi. O que tu assim, achou? o traço do desenho, tu teve contato com outras coisas antes de gibi, Turminha da Mônica? Eu me introduzi no mundo da leitura através de gibi. Uhum. Eu comecei a gostar, achar fantástico. Eu sou viciada em leitura. Um livro desse eu li em 2 dias. Sei, eu demorei que só até na Eu demorei 2 horas. 2 horas, na época eu fui mastigando E foi assim, devagarzinho. Rapidinho. Foi só um plantão meu. Um plantão. Já Foi. era. E aí assim, comparado... Metade Tipo, do plantão, mas na a verdade. primeira vez pra ler uma HQ, porque é como se fosse uma história em quadrinho voltado pra adultos, não é isso? Exatamente, você tem que prestar atenção. Porque Eu não é gostei. aquela do pum, não tem Não isso. tem isso. Vai, tu Passou. gostou o quê? Eu gostei dele ter sido em preto e branco, dele trazer a seriedade. Né, Uma coisa sóbria. A gente lê muito HQ, mas aí... Black Sad é uma HQ para maiores de 14 anos, mas ela é colorida. Ela tem um traço bem maduro, você vê que não tem aquela coisa caricata, apesar de ser uma fábula, mas Black Sad tem esse traço maduro, uma narrativa policial. E Pílulas Azuis traz esse traço preto e branco, que até pros mais especialistas, né, nessa parte artística, causa esse estranhamento. Porque é como se fosse um esboço mesmo. É bem esboçado assim, porque é como a vida é. A vida não é improviso. Nossa, ele é muito lindo. A vida é de improviso, as decisões que a gente toma nem sempre são bem polidas, bem lapidadas. E ele, como ilustrador, ele já pode trabalhar esse traço mais... você vê perfeição na imperfeição, entendeu? Uhum. Tem esse traço humano bem detalhado. Eu gostei também do traço do livro, da HQ, justamente por causa que a Bruna falou, que é preto e branco. Eu não tava... E eu consegui entender. E a disposição dos quadros é aqui, né? Ó, esquerda, direita embaixo, esquerda, direita. Pronto, algumas HQs não, às vezes você tem que ler aqui, aí tem um quadro bem grande aqui, que você tem que continuar. A diagramação. O layout da página também ajuda muito. Né? Ajuda muito isso. O layout da página ajuda muito na hora de você produzir um HQ, o traço da HQ. Sim. Por causa da HQ de super-herói, o layout da página é todo complicado. Porque você tem um quadro que você toma a página quase toda, o topo da página. Aí tem um quadro que parece uma coluna. Aí tem um quadro que parece uma coluna na mesma página. Aí o resto da página não tem quadro, é só o cara super-herói explodindo alguma coisa, batendo em alguma alguém. E tem aquelas páginas que pegam duas, né? Que é tipo um pôster interno. Acho que é onomatopeia, né? As onomatopeias, pum, né? A produção de som através de imagem. Demais, as palavras e tal. Tem muito disso. Eu já disse que teu curso é letras. Teu curso não é logística. Pois muito bem. Aí vem essa parte do desenho. Essa parte do desenho tem determinadas perspectivas, né? O ponto de fuga, aliás, o ponto de observação. Eu comecei a ler pela segunda vez, e aí foi quando a Bruna começou a ler. Tem uma cena dele sentado numa cafeteria que eu não entendi direito o desenho. Depois eu reparei. Na verdade, o desenho foi desenhado na perspectiva de quem está com cigarro na boca e aqui é o isqueiro. Tenta ver, Ítalo, se tu consegue achar. É uma das primeiras páginas
Ele tá na... Aí eu não entendi direito. Sabe o que eu entendi a cena da cafeteria? Porque é meio confuso mesmo. Eu entendi que ele escreveu toda a história uma tarde na cafeteria. Eu também entendi isso. Uma Entendi tarde. que ele passa uma tarde na cafeteria pensando como é que eu vou Coisas que aconteceram na fazer- vida dele. eu quero Até escrever- ele escrever todo o livro. Eu quero escrever, eu quero falar sobre como eu conheci a minha mulher. Que Mas tem- aí eu vou expor a como imagem é que eu vou dela. fazer isso? Tanto que depois ela, não, tudo bem. No final, a entrevista, né? Tem parentes nossos que tipo os pais dele meio que piraram quando souberam que ela tinha HIV. E por aí vai. E aí ele ficou meio cismado Outro justamente ponto por que isso. ele traz no livro, a aceitação dos familiares de ele estar vivendo nessa condição. Porque poxa, ele que tá vivendo, escolheu, é a escolha né? dele. Na verdade, ela também não escolheu, né? Ela não escolheu ser, Ela só ser contraiu. infectada. E isso é uma coisa interessante, porque a gente no livro, a gente não sabe como ela contraiu o vírus. Não. Isso que ele deixou a desejar, na minha opinião. Eu não gostei do Foi. fechamento do livro. A explicar coisas que ele poderia ter trazido. Por exemplo, como ela contraiu, por que o filho dela tem, será que ela não sabia para passar para ele? Mas O será que fechamento do livro, entendeu? Porque ficou muito como se... Porque, tipo, quando eu tava chegando no fim do livro, eu tava esperando pelo ápice. Aí acabou. acaba Aí muito acabou. de repente. Acabou. Eu concordo contigo, que acaba muito de repente, acaba de uma vez. Mas assim, sobre ela, a gente não saber como é que ela contraiu o vírus. Será que é porque pra gente, como leitor da história de amor deles dois, não é importante? Ou ele Porque não talvez quis esse não focar seria nisso? o foco. É porque como é na Mas gera perspectiva... curiosidade. Sim. Com certeza. Aí sabe, isso aí é Com fruto certeza. da perspectiva do narrador. O narrador é homem, é hétero. O homem, ele não quer saber do passado da mulher. Ele não quer saber o porquê do problema, ele quer Não. saber o que é o problema. E A outra, partir dali. isso, independente dela ter, o pessoal até brinca, né, que o homem quer uma mulher, o homem quer uma mulher de passado e uma mulher quer um homem de futuro. O homem, ele claro que eu estou generalizando isso, né? Geralmente o que é que o cara faz? O cara morre de ciúme do passado da mulher. Porque ela Ai, que namorou tosco. com um, ela ficou com outro, não sei o quê, mas não é assim que funciona. Aí o cara, não, ela ficou com um, ficou com outro, não sei o que, ela é rodada, ela pega não sei quem, não sei o que. Sim, quer dizer que o passado da mulher tem essa É o que configuração. forma o caráter dela. Sim, Todo mundo traz uma bagagem. quer dizer, sim, Todo mundo traz uma bagagem. sim. Aí que você tá com aquela pessoa, você vai julgar ela. O que, Não, você tem o que é julgar ela diferente que é o você tamanho ali. da bagagem, né? É, O tamanho umas da que bagagem. valem Sabe o que é que muito pra diferente. mim deu a entender? Porque a separação dela foi muito repentina, isso é mencionado. isso. E que foi de um jeito ruim É, dá a pra entender ambas que as a partes, dá a pessoa entender que... morreu. Não, eu não entendi isso não, foi o que tu eu entendeu. entendi que a pessoa que ela tava morreu e ela tava sozinha. Não. Não, o que deu a entender foi que ele deve ter transmitido pra ela, através, sei lá, de algum tipo de traição. Eu acho que ela foi pega de surpresa e É, pra acabar de ah, lascar, é. ela ainda engravidou. Ah, tá, A é minha verdade. perspectiva Porque a foi separação deles... Porque, se eu não me engano, tem um quadrinho que ele até se espanta. Nossa, você tá solteira? Foi na do É ano logo no novo. começo que No ele plano se- novo, é. né? Ano novo, É isso ela mesmo. tava bem isolada. Aí ela vai dizer assim, você foi não sei o quê. Ela, o quê? Da última vez que a gente se viu, você tava muito estressado e me tratou mal. Ele, desculpa, mas agora eu estou preparado para ser um galã. Ela, não, você tá muito bêbado. Aí eles brincam e tal, aí levam de boa. Só que ela tá bem isolada, porque ela já tinha um filho nessa época. Só que ela tá bem isolada. Só que ela tá bem isolada e nessa época ela já tinha um filho. Ela tem um filho, exatamente. Aí eles vão saindo, Aqui depois vão não. conversando. Isso! Que página é essa daí? A página 24, a Página página 24, da primeiro perspectiva do... Perspectiva, ó. Cigarro com isqueiro. Cigarro tá na Ele tá boca esquentando. dele e tá Aham. acendendo. Muito doideiro Aí isso depois aí. ele sai e se encontra com ela na rua. É o segundo Na encontro verdade, dele. aqui são tempos diferentes, ó. Aqui é um tempo e aqui é outro tempo, ó. Isso aqui ele tá relembrando, ó. Chuva. É mesmo. Aqui ele foi ríspido com ela já tá com o neném, ó. Aí depois eles se encontram de novo na festa de ano novo. É Isso. isso mesmo. São vários quadros de flashback, o É. livro é todo composto por... É porque o HQ já começa com eles já vivendo juntos. Isso. E Bruna, tu teve dificuldade em separar presente do passado aí? Não, A linha do nenhuma. tempo.
futuro, Ito? Não, Porque também ele não segue uma Também linha não. cronológica, ele traz todo o tempo flashback e traz todo o tempo também ele e a consciência dele. Exatamente. E São essas, quando a gente... esses 3 viés. E quando a gente não sabe se é passado, presente e futuro, tem lá dizendo se é ou se não é. Passado, presente e futuro. Tem? Tem, quando ele, o quadradinho, tipo, tem ele na cafeteria, como a gente mostrou aqui, Aham. eu te mostrei, Como se fosse tem ele um na presente. cafeteria e tal. Feliz. Aí quando ele sai da cafeteria, a gente já sabe que ele já tá no outro passado. Verdade. Porque tem lá, e teve outra época que a gente se encontrou e tal, aí mostra o quadrado. Isso. Que aí já não é mais um passado que ele já tava narrando. Não, É. ele lembra um passado do passado. Cara, Exatamente. é uma doideira só. E por que pílulas azuis? Por que, Bruna? Pílulas azuis? Por Não, que, eu Pílulas quero saber azuis? de tua resposta, Por- Cristina, porque tu joga pra ela. Não, mas eu respondo. você Pílulas. Não, tu também vai responder. Na minha concepção, pílulas. Não, mas eu quero saber assim, primeira vez, pílulas azuis, o que vocês pensaram? Pílulas azuis, remédio pra quem tem AIDS. Foi isso. Eu Coquetel de pensei remédio. o seguinte, porque eu já sabia a temática do livro. Eu já Ah. sabia que ele trazia essa abordagem, essa quebra de tabus, essa perspectiva de alguém que vive a doença, de quem é aidético, quem é soropositivo. Quando eu li o livro, quando eu li o título, Pílulas Azuis, eu pensei que ele faria algum tipo de referência ao coquetel que o Aham. soropositivo tem que tomar, que Aham, são uma faixa aham. de 14, 15 comprimidos por dia. Exatamente, Ai. isso mesmo. Essa é a primeira impressão que me causou. Mas no decorrer do livro e lendo o prólogo dele, ele remete às pílulas de Matrix. É. A primeira vez que eu vi, eu tive essa mesma percepção da Bruna, do coquetel. E aí depois, quando eu fui mostrar pra algumas pessoas e tal, até pro meu namorado Ismael, a gente... Ismael a gente- nunca é mencionado no podcast. eu sempre expõe o Ismael, né? Eu vou expor Sempre ele na expõe. internet. E ela sempre sempre foi. diz isso. Eu vou expor ele, eu vou xingar muito no Twitch. Quando eu mostrei pra todo mundo, o pessoal já denotava o Viagra. Pensava, pílulas azuis. pílulas azuis, não sei o quê, Viagra. Viagra e tal. E é adulto. É bem adulto. É. Aí o pessoal pensava que era o Viagra. Aí eu, como assim, gente? Não, calma. Não tem nada a ver. Essa daí é uma viajada Não, muito mas longe. aí é muito do senso comum, Daniel. É, isso. muito do senso comum, pílulas azuis. É, o Pra azulzinho, partir do né? ponto- É, o Aham. azulzinho. É. Mas aí, se você partir do pressuposto do senso comum, você vai pensar que é sobre Viagra. Sobre... É. Seria algo voltado mais pro sexual. É. É. Conteúdo Concordo. sexual. Senso isso comum é mesmo. Viagra, porque se você pega três perspectivas aí, ó, pílulas azuis, Eu já tive uma diferente. o coquetel de quem tem AIDS, mas a gente já tinha a sinopse do livro, É, a gente já tinha um aí já não é background. senso comum. Aí vem o nicho, pílulas azuis, Matrix, que é de nicho isso aí, Uhum, muito de nicho. e aí vem o senso comum, que é o remédio, né, o Viagra. O Viagra. Tu teve outra perspectiva, Bruno, desses pílulas azuis? Não. Não. Além só dessas esse três? mesmo. Tu tem alguma Eu, outra? não, Não, só eu esse acredito mesmo. que esse, foi- é, E só aí esse mesmo. pronto, depois que eu comecei a ler e vi, já sabia da temática, aí eu percebi que Pílulas Azuis aí faria essa expansão, o abrir de mente, né, para uma realidade, Realidade alternativa Aham. que eles vivem. tirar Aham. eles de Aham. dentro dessa Dessa bolha. bolha. Porque De- das três, da Matrix? das três perspectivas dá pra se adequar ao livro. Nem tanto a da relação com o remédio de Viagra. Mas, Aham. tipo, o livro tem tudo a ver com sexo. Como é que a doença é transmitida? Como é o tabu? Exatamente. Como Eu é o acho medo? Né? É, Além eu- do HIV, o sexo tá muito presente nesse livro. Pílulas Azuis, mas aí assim, essa questão da a origem da doença, como se pega e tal, ele deixou tudo Todo isso aí de pra lado. fora. É. Tudo Ele isso aí deixou foge. muito. O que eu gostei Não é um mais livro foi didático, né? Não é Não, um folheto É, informativo. não. Verdade. É aí onde tá a pegada do Frederic aí. Eu porque adorei essa parte dele. ele exclui essa A pegada parte chata. científica, ele Parte exclui a parte didática. chata. Ele exclui a parte da ciência e exclui a parte do romance. Ele exclui os dois polos da história. Uhum. Porque você fala de uma doença séria, ou você é científico demais, querendo explicar e tal, não sei o quê, ou você é se apega romântico muito demais. Isso, você se apega muito a detalhes. E geralmente você se apega muito a detalhes científicos. É, Você quer explicar a doença. quer explicar. Não, mas aí a pessoa tem que tomar um remédio, ela tem que viver aquele drama. Esse remédio é da onde e tal, é feito assim, É. sabe? Assim. Acho que por isso que ele excluiu o porquê que ela adquiriu, como ela adquiriu essa. Como ela foi infectada. Mas eu né? acho que valia um quadrinho.
um quadradozinho, sabe? Mas aí esse Explicando pra ela rapidamente pra gente como é que ela contraiu. eu acharia que não, porque assim, o drama dela você já vai sendo perpassado durante as páginas. Porque esse A quadrinho. gente não tem o drama dela, não. A gente tem o drama dele. Tem o drama dela, sim. Tem, mas tem o drama dela. Tem o drama Ela não dela. se sente segura o suficiente pra assumir um relacionamento com outra pessoa, tendo consciência que é soropositiva e que a qualquer momento pode transmitir pra ele, pro parceiro. Sempre quando ela tá. O drama dela é esse. Quando ela tá a com história ele, toda, você até percebe. Até com o filho. Até com o filho, O jeito Aham. lúdico que ela traz a introdução dos remédios pra ele. É que, assim, ele também não foca muito no drama dela. Não, ele não Ele foca dá Não, nela. mais no dele. É, mas no dele, como ele se O sente... dela é apresentado de uma forma bem sutil. É, Você tem que captar muito das imagens pra Você Mulher, percebe macho, muita as mulheres elas são mais articuladas. A mulher tá com cólica, ela vai trabalhar, ela faz não ginástica. deixa de viver, né? Ela não deixa de viver, não. O homem, se eu E tiver. é pesado, viu? Eu tô morrendo de dor nas costas, quase que eu não ando. É tua ou a personagem? É, não. Eu acho que é tu. Eu que tô. Ai, meu Deus. Fez uma mudança, levantou uma caixa da Uma mudança de casa, aí fica com o Uma negócio caixa. de dor nas costas. Gente, Mas é prepara um papel e cretino caneta. mesmo, É, viu? mas homem é assim. Eu tô com gripe, pega papel e caneta, escreve meu testamento que eu vou morrer. É assim. É a mão no soro, eu tô na vela. Que é drama demais. Pois bem, eu acredito que por essa perspectiva do narrador, o drama dela você percebe nas entrelinhas, você percebe no passar dos quadrinhos. E o drama dele é gritante. É durante todos os quadros. Todos, Isso, todos. e é Gritante. gritante. Do tamanho de um elefante. É. Aí quando ele é exposto ao vírus, eles correm pro médico, o médico dela, que já acompanha ele e tal. Senhor fulano de tal, tenha paciência. O senhor para Não é ser. assim que funciona. Não é assim que funciona, não. O senhor para ser infectado por essa mulher aí, que toma medicamento em dias, que ela se cuida, é mais fácil o senhor, ao sair daqui, cruzar com um rinoceronte branco. Aí aparece tem o outro rinoceronte. quadro, um rinoceronte bem grandão atrás dele. É legal essa parte como. Também gostei. Aí ele fica nervoso e tal. Porque ele já estava nervoso por causa da camisinha Tava estourada. nervoso, a camisinha tinha estourado. Outra coisa que me pasmou também. Vocês sabiam disso? Que? Que era assim, difícil de se contrair, porque tipo, a camisinha furou, ele ficou exposto a ela. Eu sabia que era difícil por causa de Grey's Anatomy. Porque um episódio de Grey's Anatomy, então a mulher Porque eu pensei que que ela... fluidos corporais transmitem. Mas é porque assim, eu soube, porque assim, no Grey's Anatomy tem um episódio de uma mulher que ela tem soro positivo, ela é casada, inclusive ela é muito parecida com essa mulher do livro, do Frederick. E ela tá grávida, só que ela quer abortar porque ela tem medo de passar o vírus pra criança. Aí no decorrer do episódio e tal, a gente descobre que não é bem assim, que Desmistifica se algumas ela, coisas. no episódio do Grey's Anatomy, a médica lá diz que se a pessoa estiver fazendo tratamento direitinho e tal, também é quase 98%. Acho que é isso, 98%. É mais de 90. Eu acho que é isso, mais de 95% de ela não passar o vírus pro bebê. Olha aí. Ou seja, se o bebê, se é mais de 95% de ela não passar o vírus, Que tá dentro dela, no que tá sangue dentro dela. dela, no organismo dela, vivendo do organismo dela, é quase nulo a pessoa, o marido dela pegar, no caso. E também na série Elite da Netflix, que lá vai spoiler, que a protagonistazinha lá, ela tem HIV, ela transa com o irmão do protagonista, e aí todo mundo fica doido, né? Tipo, seu animal, você transou com ela, você tá com AIDS também. Aí ela vai e diz, não, gente, eu não passo AIDS pra ninguém não, eu tomo minha medicação tudo regradinho. Se tratando, todo mundo vai. É, Se tratando, não tem perigo não, gente. pois é. E aí tem aquela coisa, né, de você... Aí tem Inclusive essa... o livro traz isso no final do último capítulo, que Na eles entrevista. têm um filho juntos, uma menina, e Ah, ela é? é saudável, ela não Isso. contém o vírus. Ela É que dá a mesmo? entrevista, É né? ela que dá a entrevista. E depois o menino também. É? E depois Menino o menino também dá a entrevista. Eu não lembro, Ele faz muito pergunta tempo. se a vida dele é diferente porque ele tem isso. Ele já tá crescido. Já tá crescido. Lá no final, Tal, é. é. Ele diz que não, na maioria das vezes só preconceito dos amigos mesmo por absorver
a Informações informação erradas, né? dele, de saber que ele possui. Uhum. Mas os amigos próximos e mais íntimos, que são realmente amigos dele, ele diz que é de boa. É, macho, é porque a gente é dotado de muito preconceito e é difícil também. A gente tem que entender que pra pessoa que tem algo diferente, é difícil conviver em sociedade, porque todo mundo olha pra ela. E é difícil pra pessoa que tá vendo aquilo diferente, aquilo que é estranho pra ela, poder ir aceitando aquilo e vivendo aquilo e aderindo como parte do cotidiano dela. Uhum. São dois extremos que precisam ser respeitados. Claro que você não pode causar como extremo a situação. Eu sou dessa vibe aí. Se você tem dois polos diferentes na sociedade, né? Você tem aquele que não partilha de uma determinada ideia. Aí tem aquele outro que tem uma ideia diferente. Você não pode entrar em conflito. Você tem que chegar num consenso, na verdade. É porque hoje a nossa sociedade tá isso. É o que a HQ também reflete, uma coisa interessante. Você não pode expor dois extremos e ficar brigando, não. Você tem que chegar num senso comum. Ah, e outra coisa também que eu não gostei Não é que eu não gostei, é que tipo, faltou, entendeu? É que mostrou como ele reagiu ao vírus, né? Ela com o vírus. Mas não mostrou as outras pessoas. Outras pessoas, como os amigos dela reagiram quando soube. Justamente porque ele focou mais na relação deles dois do que nela em si. Isso, é. Eu vi isso, mas eu fiquei, por quê? Podia mostrar a reação das outras pessoas, né? Tem uma passagem do livro, um dos quadrinhos, que ele mostra em conversa com ela, tipo, o receio deles com relação à família quando Isso. o livro for lançado. E aquilo me pareceu, se mostrou pra mim como se fosse um informativo, entendeu? Que não é que ele estaria lançando o livro, mas para informação da família mesmo, para os amigos e os familiares perceberem que não era tudo aquilo que parecia ser. Principalmente naquele diálogo entre ele e o amigo dele, quando ele pergunta: você é refém da camisinha e isso te incomoda? Ele dá a entender nessa passagem que o livro é para isso, para mostrar o que é que eles vivem entre eles dois e que é um relacionamento normal, comum, como qualquer outro. Vocês perceberam ele se relacionando com outras pessoas, o casal protagonista se relacionando com outras pessoas? Isso dá a ideia também de isolamento. Deles dois. Você tá à mercê de escolher viver com uma pessoa o resto da sua vida e abrir mão de um convívio social com outras pessoas porque elas não aceitam. Mas aí, É verdade. Não, mas ele tocou num ponto. A vida real é assim. Mas não, gente, mas aí, tipo, eu vou me relacionar, vou casar com. Eu tô com o Ismael sempre é exemplo. Sempre é exemplo. Eu tô com o Ismael, aí a gente não vai ter vida social? Não, mas aí Não é você isso. amando ele, gostando dele. E o fato e das as pessoas ao redor de vocês saberem disso. Ei, peraí, vamos evitar. Não, vocês são um casal que eu não gosto. Aí tu, não, então eu vou deixar ele pra ficar com a amizade de fulano. Não, caguei. Ah, entendi. Se as pessoas montam, né, aquele negócio do senso comum, se as pessoas montam uma imagem da pessoa que você gosta, uma imagem negativa, você tá disposto a viver uma vida junto com ela, você abre mão daquele outro convívio pra viver com ela. Tá te agregando nada? Entendeu? Entendi, verdade. Claro que aí entra aquilo que eu disse anteriormente. Você tem que chegar num consenso. Você chegar numa mediação. Não é que você vai casar com alguém, você vai morar com alguém, vai ficar com alguém e vai excluir todo mundo da sua vida, não. Não é assim. É só as pessoas que não prestam. Porque geralmente, na Aquela verdade... peneira, né? porque geralmente você funil. faz peneirar. Exatamente. Faz peneirar. Nossa, a minha peneira tá cada vez mais difícil. Mas a peneira tá quase um pano impermeável. Nossa, mano. Eu tenho preguiça de começar novos relacionamentos. Eu já também. disse, vocês aqui... Novas amizades, novos... Ai, não. Também. Deus me livrei o Rainer terminar. Eu também Deus me livrei o Ismael Eu acho que terminar. eu vou ser a tia velha dos gatos. Eu não quero ninguém. Porque eu não vou ter preguiça. Gente, não vou ter coragem de sair de casa pra A gente começar sente que virou um adulto e velho relacionamento. quando a gente passa a entender aquelas coisas que a gente achava chato. O que é uma coisa no cotidiano de vocês que vocês percebem assim, tô velho. Tipo assim, vocês pensam Eu uma disse coisa. isso. Esse final de semana eu fui pro shopping, eu tava com dinheiro. Fila. Tô velho pra Aí fila. tava lotado por causa da porra do Black Friday, a Black Fraud. Black Fraud.
Voltou pra Eu casa. fiquei com ódio de ter Ah. saído pro shopping, de ter me arrumado, de ter perdido a minha noite de domingo, porque eu podia ter passado a noite com a bunda no sofá, vendo Netflix e ter pedido comida em casa. Foi pra lá. Caraca! Eu peço sempre comida em casa. Não, é porque ela saiu, ela se saí com dispôs dinheiro, a sair. Eu queria comprar alguma coisa. E tudo que eu queria não tinha, só porque eu tava com grana. Eu fui atrás do meu perfume, esgotou. Eu fui atrás de uma Sei o camisa que é branca, não tinha. Vou baixar da égua, vá. Vou pra casa mesmo. Vamos pra casa. Vai pra Eu fui casa. comer um comprar umas sorvete. 40 esfirras. Aquele sorvete do McDonald's. Aham. Furou, me melei. Nossa. Ó, velha. eu tô velho pras coisas que eu compro ou pras coisas que eu faço em casa, eu penso, isso vai dar trabalho pra limpar. Caralho, eu. Eu olho assim, eu não, mas Quem é que vai lavar isso? Quem é que vai lavar? Ó, travessa de vidro grande, não entra lá em casa. É horrível pra lavar dentro da cuba. Você- Vai é- quebrar. Você bate na pia, quebra. É um cão pra poder limpar. Alguns dados importantes que precisam ser ditos, né? A Bruna, nossa nerd, trouxe uns dados importantes É a sobre mulher da- o que é vírus, Mulher dos dados. HIV e o que é a AIDS. O que é, Bruna? Uma coisa Ó, ou outra. Traduz aí. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, uma doença provocada pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico e deixa o corpo suscetível a diversos tipos de infecções. Então a pessoa não morre de AIDS. A pessoa Isso, morre era por isso que eu ia infecção. dizer. A maioria das pessoas que têm AIDS morrem por tuberculose. Porque Ou Porque- pneumonia. Ou pneumonia por estar com a Imunidade baixa. imunidade baixa e ser suscetível a essas coisas. Uhum. Entendi. E a pessoa que tem HIV e que tem soro positivo? ela- HIV e soro positivo é a mesma coisa? Não, Ai- São coisas diferentes. coisa diferente. Aí é. Porque assim, na minha perspectiva, é a mesma coisa. Aí tipo, qualquer fluido corporal, assim, saliva não. Mas não a é questão... a mesma coisa. Porque, tipo assim, a AIDS é a doença crônica, entendeu? Aham. Que pode te levar à morte. Que acontece quando a pessoa está infectada pelo vírus HIV. Aí ela tem AIDS. E quando a pessoa é soropositiva, ela tem o vírus, mas ela não vai sofrer necessariamente com aquela doença. Ela é como se. A pessoa que é soropositiva é como se ela fosse somente Só o transmissor. Égua. É tipo um recessivo, é? Isso, É, pronto. tipo recessivo, É tipo isso mesmo. recessivo. Eita, Isso mesmo. entendi. Que geralmente as mulheres, elas são recessivas, né? Ou não? Ou isso não, tem nada a ver? Isso não, é Não, acho que exclusivo das a mulheres, sexualidade não tem nada a ver, Ah, não. não. tem Eu acho que isso não também não é da mulher, não. Acho que é do homem e da mulher. É. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 36,7 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Ei, não, no mundo, né? Que sabem, né? Que sabem que, tem um vírus. sabem que tem um vírus. sabem que tem. Catalogados. Que sabem que tem um vírus, que está catalogado lá na doença, que fazem tratamento. Agora as pessoas que não têm, não fazem tratamento. Que As pessoas que não não estão na sabem. estatística. Que tem um monte de gente infectada aí que não faz tratamento, não vai atrás, É, né? Ou por falta de condição, ou porque, Não, sei lá, o falta de tratamento conhecimento. para HIV e para AIDS é dado de graça no SUS. Pelo menos aqui no Pelo Brasil. menos aqui no Brasil Brasil é concedido de graça pelo SUS e você tem anonimato, como é que fala? Sigilo. Sigilo absoluto. É sigiloso. Mas todo tratamento médico é sigiloso. Não, ó, eu tenho um dado aqui Esse que, é mais que bate ainda. mesmo em cima disso que a gente falou. Que dos 36,7 milhões, 20,9 milhões de pessoas têm acesso à terapia. Olha, já tem um bocado aí que já morre. É porque O número de a pessoas em doença, tratamento... tem gente que tem a doença e não consegue viver em sociedade com isso, porque tem medo. É. Entendeu? Aí o que elas precisam? Precisam de uma análise, precisam fazer terapia. Cara, e interessante, ó, o HIV é uma doença tão impactante, tão negativa. Eu acho que Quanto- o impactante do HIV é a sentença de que não tem cura. Isso. É, Pronto, eu ia, você a viver falta de com isso. perspectiva. eu de ia cura. assimilar com o câncer. Mas o câncer ele tem uma taxa de mortalidade, de matar pessoas gigantesca. Se pá, maior que o da AIDS, viu? Tu é louco, É. e muito. Porque Mas o fato de ser uma doença curável, aí não gera tanto impacto. Gera aquele Isso. sentimento Que a pessoa, de... uma porque pessoa, não é uma gripe, é, né, uma monja? pessoa diagnosticada com câncer, ela já a autoestima dela vai lá para baixo. Isso a gente está colocando aqui generalizando. É. E a pessoa que tem HIV, ela ainda tem a perspectiva de viver normalmente com o tratamento de medicamentos. Esses medicamentos podem dar alguns efeitos colaterais iniciais, mas com o passar dos anos, a quantidade de medicação reduz. Amiga, se tu for indicar esse livro para um adolescente... Ele não vai ter a mesma perspectiva que a gente. Ele ou não então, vai ter a... os adultos que vão ler
tipo, os adultos que vão pegar a HQ e falar, não vão achar adequado. Porque a galera tá tão mergulhada num falso moralismo Não, verdade. que Se isso só se adequaria com os meus que filhos, pronto. Dá escondido. Pronto, os teus filhos. No caso, a gente que é A professor minha aluno, educação. a gente não ia indicar para o aluno, a gente verdade. nem ia ter autorização para Indicar um indicar isso livro para desse. aluno, entendeu? Principalmente com as grafias, que, as tem imagens, nudez, tem tem nudez. Tem nudez, então não dá, entendeu? Não é qualquer pessoa que entenda. Eu indicaria para adultos que Pra já adultos. leem quadrinhos e eu apresentaria essa nova perspectiva. Em que pessoa, qual tipo de pessoa que eu indicaria esse HQ? E eu não me vi nenhuma pessoa na cabeça. Eu também desse jeito. Então, me vem até pessoas, mas elas não leem. Não, então não vem, Daniel. Porque Não, você tá- se eu for indicar um HQ para uma pessoa, Vocês, ela são, vai ter que ler. vocês são diferentão do núcleo de vocês? Eu sou. Eu sou também. Eu É? vi- Eu sou eu o que vivo- mais destoa. Eu vivo em vários nichos sociais e eu sou diferente em todos. E eu acho que na minha cabeça, elas são as únicas pessoas que têm maturidade para poder entender a complexidade desse HQ. Quem? Essas duas pessoas. Eu não vou falar o nome delas. Claro, Porque eu ele não não vou vai expor. expor. A única pessoa que eu exponho é Só Ismael mesmo. só o Ismael. Expor ele na internet. Independente da pessoa pra quem eu indicasse, eu já iria logo dizendo, não espere muito do fim. Amiga, lê. E só tu ler já vai ajudar a pessoa. só ler. Ó, já tu vai não- te ajudar, na Tu verdade. não vai ler que nem a novela mexicana que tem um... Não, Oh, eu encaro esse livro muito como didático mesmo. É, eu também. Quebra de tabus, preconceitos. Mas não é um livro que tem um Deveria clima. ser indicado para alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio. Não, acho que mais médio. Fundamental 2 não, médio. Médio. Ensino médio. Ensino Que é a médio. partir dos 15 para os 17, 18 anos. Isso É, mesmo, né? verdade. A iniciação da vida sexual no adolescente. Aham. Para nós concluirmos aí o nosso o podcast, né? Episódio de hoje, Pílulas Azuis. Pílulas. Pílula. Pare de tomar a pílula. Comprimidos. É pílula para gravidez. Já tô devagando Comprimidos de novo, azuis. né? Vamos fechando aí o podcast sobre pílulas azuis, demonstrando que ler quadrinhos não é só para crianças. Ler quadrinhos E não é só para entretenimento. não é só para entretenimento, E pra informação também. para informação. Ler quadrinhos é também algo construtivo, né? Não é só um entretenimento vazio, que nem a galera tá vendo por aí. Né? Agrega valores, dá podcast, né? Faz você ser uma pessoa melhor. Exatamente. Verdade. E a gente vai ficar por aqui. A gente não sabe quanto tempo esse episódio vai ter, É. né? Mas vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Eu sou o Ítalo, Daniel e E Bruna. Bruna. Ele é o Ítalo, Daniel, Bruno. Eu sou as três pessoas. Eu sou o Ele tem Ítalo. vários pseudos. Eu sou o Ítalo. Eu sou o Daniel. Eu sou a Bruna. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.